Pelo amor de Deus, nós estamos falando de um país como a França, do ponto de vista da história da igreja, é uma coisa horrorosa. E de uma Europa que é absolutamente assustadora. Olha só, por exemplo, Galileu, né? Galilei. Até sair um pouquinho da França e ir para a Itália. Agora, daqui um mês eu estou em Florença, um grupo lá dos Estados Unidos me convidou para poder falar um pouquinho do renascentismo, um pouquinho da cultura de Florença, na Itália, e trazer um pouco a história da igreja. É um grupo dos Estados Unidos que vem do Wheaton College, né, que está, inclusive, conectado com a família do Billy Graham. Mas, por exemplo, Galileu Galilei, quando ele disse, olha, a Igreja Católica, que era detentora da ciência também naqueles dias, a Terra não é o centro do universo. Não é essa visão geocêntrica, é a heliocêntrica. E o Copérnico, ele tinha razão, porque, na realidade, não é a Terra o centro do universo, né? E ela quem gira em torno do Sol, e ainda, pelo amor de Deus, não tinha a física quântica, a viagem que nós temos hoje, de tantas galáxias, mas o indivíduo foi para uma santa inquisição, de modo que ele teve que, ele sendo cristão, se retratar, falar, tá bom, não me mate. E ele ficou preso até o final da sua vidinha. Não foi morto, mas mataram Galileu Galilei, que era cristão. O que tem de si cientista cristão? Isaac Newton era cristão, e tantos outros, mas só para dizer que depois de 350 anos, depois da morte de Galileu Galilei, João Paulo II, a Igreja Católica, foi publicamente e disse, perdoa-nos, porque o Galileu Galilei ele estava correto. Então, eu poderia multiplicar os exemplos das loucuras. Em Avignon, por exemplo, com Roma, em um período que existiam dois papas, naquela luta política. Então, a Guerra dos 100 Anos, né? Então, entre franceses e ingleses, tudo isso com um fundo religioso, mas extremamente político, mais de 100 anos, huguenotes e católicos, cristãos e cristãos. Eu poderia fazer essa viagem também para a Irlanda, católicos e protestantes, perdão, né? Então, os huguenotes que seriam, né? Nesse caso, na França. E esta viagem faz parte, sinceramente, honestamente, e eu não estou exagerando, todos os dias das minhas conversas com esses ateus agnósticos. De modo que, quando eu faço meu walking tour, e eu faço já há basicamente 5 anos, desde que eu cheguei, quando eu cheguei já fazendo walking tour, a minha esposa falou, meu Deus do céu, você acabou de chegar. Um mês depois eu estava fazendo walking tour em Lyon. Os crentes e as igrejas descobriram que eu estava falando sobre a história do cristianismo 4 anos depois, nesse último ano que eu comecei a falar a igrejas que estão me chamando. Recentemente veio o bispo da Malásia, que entraram em contato comigo, luterano, falou, será que você pode falar do Império Romano para mim e tal? Eu fui lá e falei, né? Mas qual que é a grande sacada, falando em português claro, porque isso tem a ver com a tua pergunta, Hugo. Ora, nós temos que entender que em Lyon, e eu digo isso, não existe outra cidade do mundo que eu gostaria de estar hoje, é a cidade mais perfeita, mais absolutamente correta que eu e minha esposa poderíamos desenvolver, o que nós estamos desenvolvendo com todos os idiomas, com refugiados, com muçulmanos, eu sendo uma ponte cultural entre católicos, entre protestantes, e mais, a história da igreja antes do século IV, eu tenho em Lyon, eu tenho, na realidade, em Vieux-Lyon, na velha Lyon, um batistério do quarto século. Eu trago as pessoinhas ali, eu falei aqui, a partir do quarto século, que nós temos o desenvolvimento constantiniano, que a gente fala, o shift, né? Constantinian shift, tanto quanto no Vaticano, tanto quanto a Catedral de Genebra, que Calvino pregava. Não, ela tem também bases no quarto século. Eu falo de Istambul, de Sofia, da Catedral, ou hoje um museu, enfim, tudo do quarto século, mas antes não existia a religiosidade daquilo que a gente chama de cristianismo como fenômeno social, político e religioso. E eu continuo falando no meu tour sobre a história da igreja, sobre a França, e eu levo eles, por exemplo, a este anfiteatro, que foi Tibério, imperador romano. Jesus estava crescendo, seu ministério público, enfim, no ano 19, ele construiu esse anfiteatro, e no ano, na realidade, 117, com Marco Aurélio, os cristãos, 48 deles, disseram, Jesus é o meu Kyrios, em grego, né? É o meu Lord, é o meu Senhor, é o meu Master, e não é um imperador romano, que naquela ocasião já se falava inglês, estou brincando, era o grego, o inglês daqueles dias. Eles tinham que dizer que o imperador romano
era o Curios, o senhor, de modo que na boca desses indivíduos, conquanto essa comunidade fosse um movimento absolutamente apolítico, foi percebido como um movimento político e eles foram matados. Ora, resumindo, tudo antes do século IV, nós temos aqueles que eram do caminho, como a gente lê no livro de Atos, nós temos os discípulos de Jesus, nós temos os cristãos, como foi em Antioquia, eles chamados, não existia aquilo que a gente chama de cristianismo como fenômeno social, religioso, político. Foi a partir de Constantino, com todas as hierarquias, de modo que quando eu começo a expressar, por exemplo, que Irineu de Lyon era um bispo, aí eles olham para mim e falam, como era um bispo? Sim, mas era um bispo como eu e você. Ele não tinha um chapéu, um anel, não tinha todos os benefícios que hoje a gente encontra, e começou a partir do século IV. Era só uma pessoa responsável por um outro grupo de pessoas, uma comunidade que era chamada de igreja, e eles se reuniam com um líder, e ali eles apenas supervisionavam, ele apenas chegava de uma maneira funcional, não hierárquica, funcional, ele chegava e falava, líder, poderia ser um diácono, um presbítero, né? Um líder, como estão as coisas, vocês estão precisando de algo? Porque eles estavam sendo perseguidos. De modo que Irineu de Lyon ele trouxe o evangelho de João para esta comunidade, que é a comunidade mais antiga da França. Ora, eu poderia falar tanto aqui, né? Vocês sabem que eu poderia falar da história da igreja, porque o Irineu, ele é o discípulo do Policarpo e que fora discípulo do apóstolo João. Mas tudo isso só para tirar Jesus do pacote religioso. Só para desreligiosizar Jesus. Uma vez Jesus desreligiosizado, as pessoas me perguntam, mas você é cristão, Fábio? Depende, né? Cristão como esses 48 que morreram, sou. E vamos falar da espiritualidade de Jesus. Porque quem vai ser contra o amor ao próximo? Quem vai ser contra a orar pelo inimigo? Quem vai ser contra a dizer que das crianças, de fato, dos tais é o reino dos céus, porque a gente tem que ser inocente como uma criança? Agora eu sou contra tudo aquilo que a gente vê, inclusive na França, que nesses últimos 50 anos, 350 mil crianças foram abusadas sexualmente. Isso está público. Ora, então, eles mesmos sabem do que eu estou falando. E uma vez desreligiosizado Jesus, aí é claro, mais uma vez, eu não sou o secretário da Santíssima Trindade, né? O que faremos desse chamado Cristo? Então, a decisão é tua, Pilatos. O que faremos deste chamado Cristo é a pergunta. Uma vez desreligiosizado, é como C.S. Lewis. A experiência de conversão de C.S. Lewis é basicamente esta. Ora, ou ele era um louco, ou ele era quem ele disse ser que ele era, ou ele, na realidade, era um mentiroso. Agora, o que ele falou, ele falou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ora, disse a Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, na realidade, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Então, na realidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ali com a samaritana, sou eu, o Cristo. Está esperando? Ele claramente diz, sou eu, o Messias, aquele que fala contigo, mulher. Ora, nesta decisão, cabe ele, o indivíduo e Deus, e a revelação. Eu tenho tanta gente que eu chego a conversar essas histórias por anos. O cara olha para mim e fala, mas Fábio, eu acredito que Jesus ele é um grande rabai, um grande rabino, um grande guru, um grande mestre, um grande tudo, mas eu não consigo acreditar que ele é Deus. Wellington, o que eu vou fazer? Eu não posso. Deus rasga e entra com esta revelação que é só ele que é capaz de tirar as escamas, ou eu não posso. Eu vou levando o indivíduo. Chega um momento que ele tem que dar um salto da fé, que o Soren Kierkegaard nos ensina. Ora, a filosofia acaba, chega a este teto e cada um tem que ter essa experiência, porque esta experiência, a gente esquece, ela é intransferível. A experiência que eu tive aos 4 anos de idade, quando eu quase morri afogado, e eu tive uma experiência near death, quase de morte, olhando eu do alto para baixo, e eu já boiava aqui na piscina em Valinhos, e a minha prima me retirou dali, e a minha tia fez um CPR, uma respiração boca a boca, e aos 10 anos de idade eu percebi que eu estava pregando o evangelho, mas eu era half deaf, eu sou surdo. Se eu tirar isso daqui, ó, eu não ouço nada.
porque eu sou half-deaf, eu sou surdo, desse ouvido aqui eu não ouço nada. Eu perdi, mas eu fui catado, pegado por essa experiência do Leão de Judá e me fez eu ser esse indivíduo cheio de paixão, de alegria, pregando o evangelho, mas essa experiência eu não posso transferir nem para um ateu, nem para um agnóstico, nem para um muçulmano, tampouco para as minhas filhas. Elas têm que ter essa experiência com o Leão de Judá. E a jornada vai ser delas. A minha é minha. A tua, Hugo, é tua. A tua, Wellington, é tua. É meu pai, mas é teu também. É teu pai, mas é meu também. É nosso Pai do Nosso céu. E ele Pai. veio. Isso Ele é aí. um Deus missionário. Amém.